Questão 4 do capítulo 5. Considere a distribuição de carga do exercício 3.2. Essa é a distribuição de carga aqui. Encontre o potencial no centro do quadrado. Por que você não consegue encontrar o campo elétrico no centro do quadrado a partir do seu resultado? Então, primeiro eu vou encontrar o potencial no centro do quadrado. Para uma distribuição discreta de cargas, que é o caso aqui, nós calculamos o potencial a partir da seguinte expressão. Então, a forma geral de calcular o potencial é Q sobre 4πε0r. Aqui no caso eu coloquei esse Rzão e coloquei a linha na carga, né? Eu já vou explicar o motivo dessas convenções. O índice é porque aqui nós estamos usando somatório. Então eu vou ter esse termo geral aqui somado 4 vezes em 4 índices diferentes. Então quando eu expandir isso eu vou ter o Q1'. Olhando aqui na imagem, o Q1' eu escolhi igual a Q. Eu escolhi o rótulo 1 para essa carga. Mas isso é arbitrário, eu poderia ter escolhido 1 nessa carga aqui é o 3, aqui tem mantido 2 e aqui o 4. Não iria mudar nada. Quer dizer, mudaria a soma, a ordem das parcelas aqui, mas a soma é comutativa, então a mudança da ordem das parcelas não altera a soma. A linha é usada para relacionar todas as quantidades com a fonte. Então aqui no caso a fonte de potencial. Por isso que as cargas, que são as fontes de potencial, estão com linhas. Mas não só as cargas, né? Aqui esse RI, ele é dado da seguinte forma. Primeiro eu tenho o vetor RI, ele é dado pela diferença entre o vetor R e o vetor RI'. Então, esse vetor R é o vetor posição do ponto de campo, porque ele não tem uma linha, então ele não está relacionado com a fonte. Essa é a convenção, ele está relacionado com o ponto de campo. Então, o R é isso daqui, sai da origem e localiza o ponto em que o potencial vai ser calculado. Por outro lado, o R', então aqui é o vetor posição das cargas de fonte. Então, quando o I for igual a 1, ele vai localizar essa carga. Quando o I for igual a 2, vai localizar essa. Então, o RI, né, apenas o módulo, é aqui o módulo de R menos RI'. Esse R aqui, eu já falei como ele é. Ele é A sobre 2 na direção de X, mais A sobre 2 na direção de Y. O vetor RI', não dá para especificar tão bem assim, porque ele vai variar. Uma hora ele vai localizar essa carga, depois essa e essa, dependendo da parcela em que ele é avaliado. Então, eu só vou escrever assim. Xi' na direção de X, mais Yi' na direção de Y. Então, agora eu já posso fazer esse vetor aqui. É esse menos esse. Então, A sobre 2 menos X'I na direção de X, mais A sobre 2 menos Y'I na direção de Y. E agora, o módulo de RI é dado dessa forma. Então, agora eu já tenho o RI para substituir aqui, e o QI é só olhar o rótulo e escolher. Então, fazendo esse procedimento, não importa quantas cargas tenha aqui na distribuição discreta, que sempre vai ficar bem organizado, sempre vai dar certo. Então vou reescrever aqui esse termo geral, considerando já o RI. Então agora eu já posso expandir. Primeiro eu vou fazer para I igual a 1. Então, quando I for 1, o Q'1 é a própria carga aqui. Aqui onde não tem, se eu só vou copiando, 4πε0, A sobre 2 menos o Xi', só que o I nesse caso aqui, nessa primeira parcela é 1.
Então, é a localização da carga Q1. Então, aqui é do tipo 0, 0. Aqui é A na direção de X, 0 em Y. Aqui é A. E aqui é 0 no X, A no Y. Então, aqui menos 0 ao quadrado, mais A sobre 2, menos esse Y1, que é 0, ao quadrado, né, elevado a 1 meio. Então aqui eu escrevi essa soma para quando I é igual a 1. Agora mais, eu vou fazer isso para quando I é igual a 2, 3 e 4. Então aqui, para I igual a 2, a QLian 2 é igual a 2Q e a localização é 0A. 0A. Na carga indexada com I igual a 3 é 3Q, A e 0. E aqui, na carga indexada com I igual a 4, é menos 4Q, A e A. Então agora é só desenvolver isso aqui que a gente já vai ter o potencial no centro do quadrado. Então agora eu vou colocar tudo que for possível em evidência, que é a carga Q e o 4πε0. Então aqui eu vou ter A sobre 2 ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Então eu fico com 2 A sobre 2 ao quadrado elevado a 1 meio. Aqui eu tenho mais 2, né? A sobre 2 ao quadrado. Aqui A sobre 2 menos A dá menos A sobre 2. Quando eleva ao quadrado fica só o A sobre 2 ao quadrado mesmo. Somado com esse aqui, dá 2A sobre 2 ao quadrado elevado a 1 meio. Mais aqui o 3. Aqui dá o mesmo caso. Aqui dentro do parênteses dá menos A sobre 2, mais elevado ao quadrado, dá A sobre 2 ao quadrado. E aqui já dá o A sobre 2 ao quadrado. Aqui eu tenho menos, esse menos aqui, né? O 4. E o denominador vai ser, aqui dá menos A sobre 2 no parênteses, aí também dá menos A sobre 2. Então vai ser o mesmo denominador dos casos anteriores. Agora eu vou fechar esse parênteses maior aqui. Então aqui eu já posso colocar tudo em um denominador só. Dá 1 mais 2, 3, mais 3, 6, menos 4, vai dar 2. Aqui embaixo, distribuindo essa potência, eu vou ter raiz de 2 e A sobre 2. Que aqui é tudo quantidade positiva, eu não preciso tomar o módulo. Esse raiz de 2 aqui, para ele não ficar no denominador, eu vou multiplicar por raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui, sobre raiz de 2. Isso aqui dá 1, não altera em nada. Então, isso daqui é Q sobre 4πε0, o raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E esse 2 eu vou simplificar com esse aqui de cima. Aí esse A sobre 2 aqui dá 2 sobre A e ainda tem esse raiz de 2. Né? Então eu tenho esse 2 raiz de 2 sobre A, que isso tudo aqui é igual. Eu simplifico esse 2 aqui com esse 4. Então é Q raiz de 2 sobre 2πε0A. Então esse é o potencial no centro do quadrado. Vou voltar aqui no enunciado. Então a gente já respondeu até aqui. Por que você não consegue encontrar o campo elétrico no centro do quadrado a partir do seu resultado? A explicação é a seguinte. O campo elétrico encontrado a partir do potencial é da seguinte forma. É igual a menos o gradiente do potencial. Só que para que o gradiente seja aplicado, esse objeto aqui deve ser o campo potencial. E não um valor específico do potencial avaliado naquele ponto. Olha só, aqui eu tenho a constante em tudo. Porque isso daqui é o valor do potencial no meio do quadrado. Então eu não posso aplicar o gradiente aqui. Se eu aplicar vai ser derivada de constante e vai dar zero. Em qualquer direção. Aqui nós não encontramos o campo potencial. Nós encontramos o potencial avaliado em um ponto. Para que fosse possível usar esse procedimento, nós deveríamos
ter considerado esse vetor aqui, o que localiza o ponto de campo, do tipo, vou exemplificar aqui de vermelho, x na direção de x, mais y na direção de y. Aí, isso seria propagado durante todo o cálculo. E aqui no final, nós teríamos uma expressão que depende de x e de y. E então, nós usaríamos essa expressão, avaliado em a sobre 2, que resultaria nesse valor aqui. Aí, quando fosse para encontrar o campo, nós usaríamos o φ de xy. Aqui. Aí daria certo. Mas não dá para pegar o φ já avaliado em um ponto e usar aqui. Então, está a explicação de por que nós não conseguimos encontrar o campo a partir do resultado. E assim a questão fica completamente resolvida.